Futebol, política e psicologia podem se misturar? Vamos ver esse vídeo aqui que conta uma história interessante e a gente consegue tirar alguma coisa da psicologia esportiva e também pode servir para a sua vida também, para você entender como funcionam e porque às vezes os times estão em uma fase, ou estão em boa fase, ou quando um time pequeno ganha de um time grande, ou quando um time grande se reergue. Vamos entender esse aqui que o vídeo do querido Lucas Veloso é muito bom. Completamente Opa, do início do com a Bíblia na mão e uma oração como preleção, o sucesso do Arsenal essa temporada é completamente explicado pela fé. É lógico que o fato do Arsenal tá perto é explicado pela psicologia. Calma lá também, calma lá. Mas nesse caso, nesse contexto, a fé foi um catalisador. de ganhar a Premier League depois de 21 anos é explicado pela qualidade do elenco, pela genialidade do Arteta e por todo o apoio da torcida. Mas tem um fator que faz esse time estar mais unido do que nunca. Mas tem um fator que faz esse time acreditar mesmo depois das frustrações das últimas temporadas. E esse... Olha como vai se construir na história. Voltou? Olha como vai se construir na história. O Arsenal veio de uma fase. E essa má fase deu uma baixa na moral do time. Assim os torcedores também, deixam de acreditar. Porque, assim, muita gente vai desacreditar do time quando ele tá em uma fase. É normal. fator é Jesus. Essa temporada, um grupo considerável de jogadores do Arsenal passou a ser chamado de Irmãos da Bíblia, porque antes de todos os jogos eles se reúnem no hotel, estudam a Bíblia e oram pelo time, simplesmente. Olha que legal. Ó, só explicando pra vocês, eu sou ateu, eu não tenho religião, não acredito em Deus. Mas o que aconteceu aqui foi um fenômeno grupal, onde além do bem comum pro time, eles tiveram algo fora campo que fez essa união do time, fez essa coesão grupal, ou seja, algo extra-campo conseguiu melhorar a relação deles em campo. Essa questão da religião teve esse fator de união do time, e isso é muito importante. E aqui poderia ser qualquer religião, você que está olhando isso aqui e é católico, não necessariamente podia ser o catolicismo, podia ser o candomblé, podia ser o budismo, podia ser... Eu também não sou tão especialista em religiões assim, mas não necessariamente aqui o fato de ter sido Jesus operou esse milagre, mas sim a parte da coesão grupal do grupo. Isso é muito importante. Fantástico. Parte da própria torcida já acredita que essa é a principal causa para o sucesso do time essa temporada. Até porque quando você olha individualmente para cada jogador, você vê um impacto sensacional que essa fé dele está gerando. Gabriel Jesus passou quase um ano afastado pela lesão mais grave da sua vida, e ele poderia se rebelar, poderia... E olha que legal, porque na recuperação de lesões, obviamente, tem que se fazer fisioterapia, mas na parte de psicologia do esporte, que sim, a psicologia do esporte lida com tratamento de lesões, e nessa parte, quando a gente fala de focar no jogador para ele melhorar da sua lesão, é necessário que a gente entenda que o contexto é muito importante, ou seja... ele vai, obviamente, pensar, poxa, é o meu fim de carreira e tal. Uma lesão para um jogador de futebol, além de ser um grande perigo, é um risco financeiro. Ou seja, a lesão é um fator assim extremamente perigoso. E nesse caso, o Gabriel Jesus veio de uma fase, não estava jogando bem na seleção, teve lesão. Isso vai encher na cabeça do jogador. E o legal é que essa questão da fé, e a fé é um mecanismo muito interessante também, que a fé ela faz a gente acreditar no impossível, faz a gente acreditar que as coisas vão passar, que vão melhorar. Então é algo muito importante, não que o jogador que tem fé se recupera melhor que o jogador que não tem fé, não é isso que eu estou falando. Mas para quem acredita, é um fator interessantíssimo na recuperação. Mas isso aqui é um fator psicológico que faz com que o grupo se una, faz com que esse jogador, além de tudo, tenha um senso de propósito, acreditando num bem maior. E isso é bem interessante. Ia questionar Deus, mas pelo contrário. Um ano depois ele voltou, marcou um gol no final do jogo e na comemoração mostrou sua camisa escrita "Eu pertenço a Jesus", porque como ele mesmo disse, esse tempo afastado fez ele entender que não é nada sem Deus. Já o Eze, que desde a época de Crystal Palace comemora fazendo uma cruz, depois de marcar um hat-trick contra o Tottenham, maior rival do Arsenal, disse que orou por esses 3 gols e dedicou esse momento de glória completamente para Deus. O zagueiro mais...
E olha que legal, eles também estão criando esses hábitos. Então, outra coisa muito importante na coesão grupal são os hábitos do grupo. Então, notem que eles leem a Bíblia antes do jogo, rezam juntos, fazem comemorações, falam da sua fé. Isso tudo fortalece a união do grupo. E a gente tem que entender que, por mais que existam estrelas gigantescas no futebol, o futebol é um esporte coletivo. Quando o coletivo está bem, mesmo que o time não seja feito de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ele vai ser um time que vai conseguir se empenhar bem, que eles vão conseguir resolver suas diferenças dentro de campo. Pô, esse time aqui, quando eles se estressam, assim, aí vem culpa cristã e tal, vem várias coisas, mas que nesse contexto fortalece com que eles consigam ter um bom desempenho. Então é muito interessante o fator psicológico, não só o fator fé, né? Mas se você acredita, vai que isso foi um milagre, mas o fator psicológico que esse movimento fez da religião é muito interessante. Artilheiro do planeta Gabriel Magalhães aproveitou sua visibilidade e mostrou uma camisa escrita toda a honra e Ou esse Gabriel Magalhães não é brasileiro não? Poderia ir pra Copa, né? Pô, um zagueiro artilheiro é bom. toda a glória a Jesus. O Timber, apelidado pelo time de Pastor Timber, é quem costuma conduzir a palavra nos irmãos da Bíblia. E diga-se de passagem, que temporada maravilhosa o lateral vem fazendo. O cria da Olha, e aquilo ali é casa brasileiro de Bukayo Saka capitão? declarou que ele é Ah, é não. Mas olha que interessante. Eles têm um capitão, né? Que é o capitão dentro de campo, mas talvez ele seja um capitão, um segundo capitão fora de campo, que ajuda também a fortalecer o grupo. Então, cara que puxa e tal. É muito importante a gente ter esses pontos de união dentro do grupo para que ele se fortaleça. Não só uma pessoa, mas sabe aquela pessoa no seu grupo de amigos que parece que junta todo mundo? Pois é, parece ser esse cara. a Bíblia todo dia e que faz de tudo para aplicar todos os ensinamentos de Jesus na sua vida. Madueke disse que essa fé deixou o time mais forte e muito mais unido. O treinador Arteta afirmou É o que eu estou falando. Ó, mas sim, deixou todo mundo mais unido. que ama ver o time dedicando sua fé para Deus antes de todo jogo e que isso conecta ainda mais o seu elenco. Nossa, eles passaram um City. Interessante. Nossa, o Aston Villa tão alto assim. Nossa. E sinceramente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Infelizmente, a gente sabe como o futebol ainda é muito visto como um espaço de caos, briga e uma eterna disputa de ego. Mas ver movimento E isso é importante, porque esse dogma religioso ajuda a pelo menos mascarar isso que ele tá falando. Não é que eles lá sejam livres do ego e tudo, mas que interessante essa história. como esse do Arsenal e outros que têm acontecido ao redor do mundo do futebol mostram que toda a visibilidade que o esporte mais amado do mundo tem, quando usada pro bem, é simplesmente mágico. Então você que ama esse esporte já republica esse vídeo para esse movimento chegar em mais e mais pessoas. E mesmo que o título não venha essa temporada, o que eu acho muito difícil, ver tudo que esse elenco tá fazendo já faz do Arsenal, pra mim, um time campeão. Com a Bíblia Assim, o vídeo do cara é sensacional, ele conta muito bem histórias. Sigam ele lá no TikTok, o Lucas Veloso, e vamos terminar de fazer os comentários e as considerações finais agora. A coesão grupal move montanhas e faz com que as coisas funcionem melhor. Então, nesse caso, nesse sentido, foi algo muito... Ah, bugou de novo aqui, desculpa. É algo muito interessante para a gente observar que talvez o seu time não seja tão ruim quanto você pensa. Ele só não está com um grupo coeso. E é isso que eu acho que também falta para a seleção brasileira. Uma coesão grupal. É por isso que na seleção brasileira falta psicólogo. Que eu acho que todos lá são cristãos e tal. Mas falta esse elemento de coesão grupal. Falta esse elemento de união do grupo. E esse fenômeno que o querido falou aqui muito bem, não é explicado só pela religião, ele é explicado pela psicologia. Então, observem esses fenômenos. Obviamente, pelo olhar da fé, se você tem, mas se esse vídeo servir de alguma coisa, olhe também pelo lado da psicologia aplicada ao esporte. Tem toda uma ciência da psicologia para ajudar você a ter um alto rendimento. Mas se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Vai ter mais vídeos como esse, a gente analisando e destrinchando essas ideias da psicologia e também tentar encaixar a psicologia no seu cotidiano. Então até o próximo vídeo, tchau!